Há uma geração muito estranha, uma geração que se lembra perfeitamente de quando os telefones tinham fio, de quando era preciso memorizar números de telefone e de quando, se perdias um programa de televisão, simplesmente o perdias para sempre. Mas essa mesma geração também foi a primeira a abrir o Messenger, a primeira a criar um MySpace e a primeira a viver a chegada do iPhone. Os psicólogos ainda discutem onde encaixar estas pessoas porque não são totalmente geração X, mas também não são realmente millennials. Se nasceste aproximadamente entre 1976 e 1985, provavelmente pertences ao que alguns investigadores começaram a chamar há uns anos de Xennials, uma espécie de microgeração. E o interessante não é apenas o rótulo, porque o que aconteceu naqueles anos criou algo que os psicólogos consideram bastante raro. Uma geração que aprendeu duas formas completamente distintas de viver a vida antes de cumprir os 30 anos. O interessante é o que aconteceu exatamente nesse momento da história, porque esse pequeno intervalo de anos criou algo psicologicamente muito peculiar. Os Xennials cresceram num mundo completamente analógico, um mundo onde o aborrecimento não se resolvia com um ecrã. Para combinar com os amigos, era preciso ligar para casa e esperar que os pais deles atendessem o telefone. Combinavas com os teus amigos num sítio concreto, numa praça, à porta do cinema, na paragem do autocarro e simplesmente esperavas, porque não havia forma de avisar. Onde, se chegasses atrasado a algum lado, não podias mandar uma mensagem a dizer que estavas a caminho, ou chegavas, ou os teus amigos iam embora. Esse tipo de vida exigia algo que hoje quase desapareceu: confiança e compromisso. Se dizias que ias estar lá às 6, havia muitas probabilidades de que todos estivessem lá às 6. Mas quando os Xennials estavam a entrar na idade adulta, o mundo mudou completamente. E não mudou pouco a pouco, mudou de repente. Numa questão de poucos anos apareceram os telemóveis, a internet em casa, o Messenger, o MySpace e o Facebook. Talvez te lembres também de coisas como o zumbido do Messenger, de personalizar o teu perfil no MySpace ou de passar horas a mudar o teu estado para que alguém em específico o lesse. De repente, havia dezenas de formas de contactar com alguém e essa geração simplesmente adaptou-se. Isto tem uma explicação psicológica muito interessante. Segundo múltiplos estudos sobre o desenvolvimento cerebral, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que nos ajuda a adaptar a situações novas, não acaba de amadurecer completamente até por volta dos 25 anos. Um estudo publicado na revista Nature Neuroscience mostrou que esta região do cérebro continua a desenvolver-se bem pela casa dos 20 anos adentro. E o que é que isto significa? Que quando o mundo digital explodiu, muitos estavam exatamente nesse momento de máxima plasticidade cerebral. Eram suficientemente jovens para se adaptarem rapidamente à tecnologia, mas suficientemente velhos para se lembrarem perfeitamente de como era o mundo antes dela. E isso cria algo muito raro, uma espécie de bilinguismo cultural. As gerações mais velhas às vezes olham para a tecnologia com certa desconfiança. Não cresceram com ela. As gerações mais jovens, por outro lado, nunca conheceram o mundo sem internet. Mas os Xennials experimentaram as duas realidades. Sabem ter uma conversa cara a cara sem olhar para o telemóvel a cada 10 segundos, mas também não sentem ansiedade ao aprender a usar uma nova aplicação. Lembram-se do que era estar completamente incomunicáveis durante horas, algo que muitas pessoas mais jovens nunca viveram. Mas, ao mesmo tempo, também não se sentem intimidados pela tecnologia e esta mistura cria uma mentalidade bastante particular. Por exemplo, a relação com a privacidade. Os Xennials cresceram num mundo onde os momentos vergonhosos desapareciam com o tempo. Aquele corte de cabelo horrível na escola secundária, aquela festa onde fizeste uma figura triste, aquele fim de namoro adolescente dramático. Tudo isso ficava simplesmente na memória das pessoas, não na internet, não em fotos, não em vídeos, não nas redes sociais. E isso muda profundamente a forma como recordamos a nossa própria vida.
A investigação sobre a memória autobiográfica sugere que o cérebro humano está desenhado para editar as recordações. Com o tempo, as memórias mudam, simplificam-se, reinterpretam-se, transformam-se em histórias. Mas quando tudo fica permanentemente documentado, esse processo natural torna-se muito mais complicado. E os Senials viveram exatamente no ponto de transição. Mas há outro detalhe importante que quase ninguém menciona quando fala desta geração. Muitos Senials entraram no mercado de trabalho durante a crise financeira de 2008, mesmo na altura em que estavam a tentar construir estabilidade, e isso deixa marca. A investigação sobre o estresse financeiro mostra que as dificuldades econômicas durante essa fase da vida podem gerar uma sensação persistente de insegurança, mesmo anos depois, mesmo quando a situação melhora. Por isso, muitas pessoas desta geração desenvolveram uma relação particular com o dinheiro, uma mistura de adaptabilidade e cautela. Aprenderam a mexer-se num mundo em constante mudança, mas ao mesmo tempo existe uma pequena voz mental que às vezes sussurra: e se tudo voltar a desmoronar-se? E aqui aparece o grande paradoxo. Os Senials cresceram antes da hiperproteção parental. Os seus pais muitas vezes não sabiam exatamente onde eles estavam durante horas, e isso era completamente normal. Aprenderam a entreter-se sozinhos, a resolver problemas, a tolerar o aborrecimento, mas ao mesmo tempo chegaram à idade adulta exatamente quando a internet prometia ligar toda a gente, antes de percebermos que essa ligação também traria novos problemas. Por isso, esta geração vive numa espécie de contradição permanente, independentes mas conectados, céticos mas abertos à mudança, analógicos mas digitais. E talvez o mais curioso seja que conseguem sustentar essas contradições sem se sentirem estranhos. Os Senials lembram-se de algo que outras gerações não viveram. Lembram-se do antes e por isso conseguem ver com clareza o que se ganhou, mas também o que se perdeu. Perdeu-se a capacidade de desaparecer durante algumas horas. Perdeu-se a paciência que nasce da espera. Perdeu-se certa presença mental que existia quando nada competia constantemente pela tua atenção. Mas também se ganhou algo enorme: o acesso imediato à informação e à conexão global. Oportunidades que simplesmente não existiam antes. Talvez por isso muitos Senials tenham uma sensação curiosa, a sensação de não encaixar totalmente em lado nenhum. Demasiado jovens para algumas coisas, demasiado velhos para outras, como se tivesses sempre chegado exatamente ao meio de dois mundos. E talvez por isso muitas pessoas desta geração tenham uma habilidade muito particular, a de entender que o mundo muda, mas a identidade não tem de se perder no processo. Porque num mundo que muda cada vez mais rápido, ter vivido uma grande transição histórica pode ser uma das habilidades mais valiosas que existem. Saber adaptar-se sem perder quem tu és. Se te sentiste identificado com isto, provavelmente já sabes por quê. E se te interessa entender melhor a psicologia por detrás de como vivemos, pensamos e tomamos decisões, pode subscrever o canal. Aqui exploramos esse tipo de coisas. Vemo-nos no próximo vídeo.